Shavua Tov, Shana Tová a todos. Estamos continuando com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch. A gente encontra no capítulo 75, oitava Alachá. A gente está aprendendo sobre as velas de Shabbat. Fala para a gente, Kitzur Shulchan Aruch. Tzrichim ladlik bimkom sheochlu she'enikar shemadlikam lichot Shabbat velo ladlik bimkom acher ulenicham achar kach bimkom acher. As velas de Shabbat, elas devem ser acesas já no lugar onde elas vão ficar acesas. Então, por exemplo, o lugar ideal para se acender as velas de Shabbat é o lugar onde a pessoa vai sentar para comer, na sala onde fica a mesa de jantar, para iluminar a sala, para ter luz durante a seudá, durante a refeição. Por isso, deve-se acender as velas diretamente nesse lugar, já nesse lugar, e não acender na cozinha, acender no quarto e levar as velas para a sala. Com relação às velas de Hanukkah, isso é obrigatório. A gente já vê aqui que caso a pessoa não consiga fazer dessa forma, dá para fazer de forma diferente. Com relação às velas de Hanukkah, a gente encontra que a Alachá é que deve se acender no lugar onde as velas de Hanukkah vão ficar, e se a pessoa acendeu em outro lugar e trouxe para esse lugar, não é considerado que ele cumpriu as velas de Hanukkah, porque pode ser que ele acendeu dentro de casa para usar a luz e depois colocou do lado de fora, não fica claro que são as velas de Hanukkah. Com relação a Shabbat, a função das velas é iluminar. Então, a priori, eu poderia acender no quarto e depois levar para a sala, porque eu precisei iluminar o quarto primeiramente, depois eu quero iluminar a sala onde eu vou sentar para comer. Então, existiria a possibilidade de realmente mudar de um lugar para o outro, porém, lechatchila, o ideal é que se acenda as velas já na sala, já no lugar onde a pessoa vai comer. Porém, caso a mulher, por exemplo, que vai acender as velas, ela está doente, ela está de cama, ela não consegue sair da cama e ir até a sala, então ela pode acender as velas chamadas do lado da cama, podem levar para ela acender e depois levar essas velas para a sala. Obviamente, quem vai levar as velas para a sala não pode ser alguém, não pode ser quem acendeu, porque quem acendeu está de cama e não consegue sair de lá, e não pode ser alguém que já recebeu o Shabat. Alguém que já recebeu o Shabat não pode movimentar as velas de Shabat. Então, alguém tem que levar para a mulher, ela acende as velas, e essa pessoa que ainda não recebeu o Shabat, leva elas para a sala. Alguém que vai passar Shabbat fora de casa, vai comer fora de casa, na verdade, ele vai dormir em casa, mas ele vai comer fora de casa. Então, embora a gente tenha dito que o ideal é acender no lugar onde a pessoa vai comer, alguém que vai só comer fora de casa e depois vai voltar, ele pode acender em casa mesmo, só prestando atenção para colocar bastante óleo, caso a pessoa acenda com óleo, ou uma vela comprida suficiente para que até que ele volte, a vela ainda esteja acesa, ele ainda tenha proveito disso. Se a pessoa vai demorar muito tempo fora de casa, então dá para acender a vela de Shabbat, ficar um pouquinho durante o Shabbat, no comecinho do Shabbat, logo depois de acender as velas, e somente depois sair para o lugar onde a pessoa vai comer, para que ele tenha algum proveito dessas velas de Shabbat. Venashim shemadlikot hanerot basukah, ואחר כך נושאות אותם לתוך הבית, לא יפה הם עושות. Ele traz aqui um costume de mulheres que costumavam acender as velas na sukkah e depois levavam para dentro de casa. No Yom Tov pode movimentar as velas, teoricamente, então, mas ele fala que não é o ideal fazer, realmente já acender no lugar onde a pessoa vai comer. נר שהוא דולק מערב שבת, צריכים לכבותו ולחזור להדליקות לכבוד שבת, כדי שניכר שמדליק לכבוד שבת. Caso a pessoa já tenha uma vela acesa dentro de casa, por algum motivo, essa vela não serve para Shabbat. Então, caso a pessoa queira transformar essa vela que está acesa nas velas de Shabbat, é necessário apagar as velas e reacendê-las. Nona alachá, צריך להדליק הנרות בכל החדרים שמשתמש שם. Precisa ter luz em todos os quartos que a pessoa pretende usar durante o dia de Shabbat, para que a pessoa não tropece, não caia em algum lugar. Então tem que ter um pouco de luz, traz aquilo que você falou, de acender uma vela em cada lugar. Então uma vela no quarto, uma vela na cozinha, uma vela na sala, e etc. Hoje em dia que a gente tem a luz elétrica, muitas vezes a própria luz, ela consegue iluminar outros ambientes, a luz da sala ilumina também um pouco os quartos, então o costume é não acender em cada lugar, e sim acender somente no lugar onde vão sentar para comer. מישהו בביתו אצל אשתו, כיוון שהיא מברכת על הנרות שבחדר אחד, הם צריכים לברך על הקה שבשאר החדרים, אבל אם במקום אחר, אם יש לו שם חדר מיוחד, צריך להדליק ולברך. Agora, digamos que a pessoa vai acender em todas as salas, em todos os quartos, por exemplo, a mulher faz a brachá para a vela que está sendo acesa na sala, isso daqui é válido também para as outras velas
que tem no quarto, não precisa fazer uma brachá para cada uma em uma. Mas, por exemplo, se a mulher não está passando o Shabat em casa, ela está passando o Shabat em outro lugar e o marido está separado, e ele vai ter que acender também no quarto dele. Por exemplo, ele está viajando e ele está alugando um quarto de hotel, ou ele alugou o quarto dentro de uma hospedaria, ou algo do tipo, ele tem um quarto particular dele, ele deve acender com brachá no quarto dele. Se é na mesma casa, a mulher está acendendo na sala, ele vai acender no quarto, então não tem necessidade de brachá, a casa inteira é considerada como se fosse um lugar só. Mas se ele está passando o Shabat em um lugar fora, ele tem que acender a própria vela, então ele deve fazer brachá. Se é um grupo grande de pessoas que está passando o Shabat no mesmo lugar, não é uma família só, não é um casal, é um grupo de pessoas, um grupo de amigos, algo do tipo, estão passando todo o Shabat em um lugar só, eles estão alugando o mesmo quarto, algo do tipo, então eles devem comprar as velas juntos, cada um dá um valor pequeno para comprar a vela, e uma pessoa faz a brachá, não precisa ter uma vela para cada pessoa e pessoa que se encontra lá, uma vela é suficiente para todo mundo, cada um ele tem uma participação pequena. Isso acontece muito em Yeshivot, Bahurim, que estão em Yeshivot, eles precisam acender velas de Shabat, porque eles estão morando fora de casa, mesmo que eles voltam de vez em quando para casa, eles acabam morando a maior parte do ano na Yeshiva. Então o que se faz é que uma pessoa na Yeshiva acende a vela para todo mundo, assim também meninas em Midrashot, etc. E a pessoa que está acendendo a vela tem que pensar que ele está acendendo a vela, isso em nome de todas as pessoas, e todo mundo tem que saber que essa vela que foi acesa para eles também. Isso que a pessoa que está passando o Shabat em um lugar, na casa de uma pessoa, ele precisa acender, ele vela também fazer a brachá, é caso ele tenha um quarto dele particular, mas alguém que, por exemplo, está passando o Shabat na casa de amigos e ele vai dormir na sala, ele não tem um quarto próprio, ele vai dormir na sala, então a vela acesa pela dona da casa serve para ele também, já que ele não tem um quarto particular, que ele pode fechar a porta, é como se fosse dele naquele Shabat, ele não precisa fazer a brachá. Ou seja, a esposa dele acende para ele em casa, na casa onde ele se encontra já estão acendendo, então não tem necessidade dele acender. Ou seja, se a pessoa está em casa, a esposa acende pela família inteira. Se a pessoa está passando o Shabat em algum lugar, ele tem um quarto particular, um quarto dele, é como se ele estivesse fora de casa, então as velas da esposa não servem para ele, e ele tem um quarto dele, ele precisa acender. Mas se a pessoa não tem um quarto próprio, ele está dormindo na sala, e nessa casa alguém vai acender, o acendimento dessa casa já é suficiente para ele. O Bachurim andou como Mached, e mexe. Aqui, por exemplo, ele traz o caso de Bahurim e Yeshivot, já que eles estão morando fora de casa, eles têm um quarto particular, eles têm que acender com brachá. Eles devem comprar as velas juntas e uma pessoa faz a brachá para todo mundo. O costume nas Yeshivot e Midrashot é que uma pessoa acende em nome de todos os Bahurim e todos os Mahurot no Hederoch, no refeitório. Chama. A vela tem que estar acesa até que a pessoa chegue no lugar. Então, alguém que vai acender velas no quarto, por exemplo, alguém que está passando Shabat na casa de alguém, ele vai acender velas no próprio quarto e não na sala. A vela tem que ficar acesa o suficiente para ele poder ter proveito dessas velas durante o Shabat. Então, tem que ser uma vela que vai durar mais tempo, para depois da Seudá, quando ele chegar no quarto, ele ainda poder ter proveito da luz. ואם להם חדר מיוחד, כיוון שאין להם נשים שמדליקות, צריכים לתת פרוטה לבעל הבית, שתהיה להם פרוטה שותפות בנרות. ומי שסמוך על שולחן בבית, הוא בכלל בני ביתו, ואינו צריך להשתתף. Porém, Bahurim, que eles não têm um quarto particular, por exemplo, se eles moram na casa de pessoas, aí eles podem se juntar com os donos da casa para acender, não precisam acender a própria vela.